Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 13. Vamos ler responsivamente a palavra de Deus. Assim diz a Escritura: Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós te louvamos por tua palavra, Senhor, lida nesta hora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou a nós, ó Deus, as riquezas insondáveis do teu evangelho, Senhor. Outrora, Senhor, estávamos com os nossos olhos fechados, com os nossos ouvidos tapados, o nosso coração endurecido, mas o Senhor, ó Deus, por tua infinita graça e misericórdia, nos revelou, Senhor, esta riqueza tão preciosa aos nossos corações. De tal maneira, Senhor, que estamos aqui nesta noite para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. Por isso, Senhor, nós suplicamos mais uma vez, ó Pai, a tua graça e que o Senhor possa falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, se você tem mais ou menos a minha idade, né? Eu não vou revelar a minha idade. Você deve se lembrar mais ou menos como é que era aquele processo de revelação de fotos. Hoje você tem o celular, você tira fotos, você pode transferir para o seu computador, você pode rapidamente mandar isso por e-mail ou por algum aplicativo, ou você pode até mesmo imprimir em casa essa foto. Se você não gostar muito da foto, você pode tirar 2, ou você pode tirar 3 em seguida para garantir que a foto fique bonita, né? Se bem que em alguns casos realmente não vai ficar, né? Mas os processos antigamente de revelação, eu não sei se... Eu acredito que muitos aqui passaram por isso, ele funcionava mais ou menos assim, né? Os jovens vão entender como é que era esse processo. Então você tinha uma máquina onde você então colocava ali um filme, e esse filme geralmente tinha 24 ou 36 poses, né? Então você fotografava, e depois que você então esgotasse aquele rolo de filme, você então ia numa loja especializada, porque você não conseguia fazer essa impressão em casa. Então, chegando ali, ele te dava ali talvez 3 ou 5 dias para você retornar àquela loja, porque também não era na hora, viu? Demorava aí uns 3 a 5 dias, e você então voltava lá na loja para você finalmente pegar aquelas fotos do casamento, daquele evento, daquele passeio que você teve com os seus amigos. E aí então você descobria exatamente o que tinha acontecido. Não era raro, não é? Nós encontrarmos naquelas fotos pessoas com o olho fechado, ou com a boca aberta, né? Ou de repente você olhou para o lado, ou de repente você simplesmente não saiu na foto. E você só descobria isso depois que a foto era revelada, né? Então, o que a gente vê exatamente aqui na palavra de Deus
é algo semelhante que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está falando então de uma revelação que ele recebeu do próprio Deus. Nós vimos desde o capítulo 1 de Efésios que o apóstolo Paulo então vai descrevendo como Deus planejou então aquilo que nós conhecemos como o plano da salvação, ou plano da redenção, de como Deus, no seu propósito único, perfeito e soberano, Ele dispôs todas as coisas para a sua própria glória, e Deus então nos escolheu para Ele. Nós vimos no capítulo 2 que parte então desse plano de salvação de Deus foi exatamente nos tirar então da escravidão do pecado, nos ressuscitar dentre os mortos pela graça. Foi exatamente nos tirar dessas trevas que nós vivíamos. E foi isso então que o apóstolo Paulo menciona aí no capítulo 2. A gente olhou então o finalzinho ali do capítulo 2, e o apóstolo Paulo, então, continua falando exatamente sobre isso. De como nós estávamos separados, mas agora, então, nós fomos unidos. Nós fomos aproximados por meio de Cristo Jesus. Agora, aqui, então, no capítulo 3, Paulo, então, ele vai revelar de maneira, então, mais esplêndida a respeito, então, desse maior mistério de Deus na história. E é exatamente então por esse motivo que ele vai dizer que ele foi preso. Veja aqui então que a gente pode destacar pelo menos duas coisas aqui iniciais a respeito então dessa própria prisão do apóstolo Paulo. Veja, por exemplo, no verso 1, que o apóstolo Paulo então, ele se considera um prisioneiro de Cristo. Embora provavelmente Paulo estivesse preso em Roma, a mandado de Nero, ele não era um preso político. Ele não era um preso social, ele não era um preso do governo, mas ele era um preso do próprio Senhor Jesus Cristo. É o que ele vai dizer aí, ó. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo ainda naquela situação, naquela circunstância, digamos, desagradável, ele não olhava aquilo apenas numa perspectiva humana, mas ele olhava numa perspectiva divina, reconhecendo então que a sua prisão nada mais era do que uma prisão por causa do próprio Senhor Jesus Cristo. Outra coisa então que ele vai mencionar aqui inicialmente, é que ele está então preso, ou ele é prisioneiro, por amor aos gentios. Veja aí novamente o verso de número 1, ele vai dizer, sou o prisioneiro por amor de vós, gentios. Então aqui a gente já pode falar de maneira resumida que o apóstolo Paulo então está preso por causa da sua mensagem. E qual era então a mensagem que ele estava pregando e que levou então o apóstolo Paulo a essa prisão? É exatamente isso que ele havia então já mencionado no capítulo 2, a partir ali do verso de número 11. E que ele agora então repete e fala disso como um mistério que o próprio Deus está revelando a ele. De que judeus e gentios agora fazem parte de um mesmo corpo. Eles não só estão unidos no sentido de que está um do lado do outro, mas eles estão juntos de tal maneira que um entrelaça o outro. Eles estão misturados e não simplesmente lado a lado. Vale a pena, não é, irmãos, a gente lembrar que o apóstolo Paulo, ele mesmo menciona, e o próprio Senhor Jesus vai falar a respeito disso, de que ele então seria o pregador para os gentios. Você vai encontrar isso, por exemplo, lá em Atos 9,15, quando ele é chamado pelo próprio Senhor Jesus. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Atos 26, a partir do verso de número 13. Então, quando os judeus souberam que o apóstolo Paulo estava levando o evangelho da graça aos gentios, adivinham o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido. Ele começou, então, a se tornar alguém que as pessoas não queriam ouvir. Paulo, então, diversas vezes, ele chegou à prisão. Ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso em Cesareia, ele foi preso em Roma, exatamente porque ele abraçou a causa dos gentios. E é exatamente, então, nessa condição que ele está ao escrever aos Efésios. Portanto, então, meus irmãos, nós vamos perceber aqui nesses parágrafos que nós lemos, pelo menos dois privilégios que o apóstolo Paulo vai mencionar que Deus concedeu a ele. Nós vamos ver, então, que, primeiro, ele recebeu uma revelação do próprio Deus.
E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, então, ele recebeu também uma comissão deste Deus, então, que revelou este mistério. Nós vamos perceber, e é bom a gente mencionar isso, que esta revelação, então, e essa comissão que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Deus, veio exatamente da graça de Deus. Não é porque o apóstolo Paulo é merecedor. Veja, por exemplo, aí no verso de número 2, ele vai dizer então que essa revelação, ela foi dada a ele como dispensação da graça de Deus a mim confiada. No verso 3 ele vai dizer que foi uma revelação que me foi dado conhecer o mistério. Paulo fala dessa comissão como foi dada conforme o dom da graça de Deus. No verso 7 ele vai dizer que foi segundo a força operante do seu poder. No verso 8 ele vai dizer que foi me dada esta graça de pregar aos gentios. Então a gente precisa apontar isso daqui, que ele recebeu isso exatamente pela graça de Deus. Então vamos dar uma olhadinha primeiramente sobre este mistério revelado. Veja aí novamente os versos de 1 a 6. Veja então que o apóstolo Paulo vai dizer: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que me tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que também ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A primeira coisa, então, que nós precisamos ver aqui é a forma, então, que o apóstolo Paulo define este mistério. Note, então, que ele emprega 3 vezes essa palavra, no verso 3, no verso 4 e também no verso 9. No verso 3 ele vai dizer, me foi dado conhecer o mistério. No verso 4 ele vai dizer, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E no verso de número 9, ele vai dizer que manifestar qual seja a dispensação do mistério. Eu preciso aqui fazer alguns esclarecimentos para que a gente não saia daqui confuso, não é? A palavra aqui, mistério, ela tem um sentido diferente daquilo que nós conhecemos como mistério na língua portuguesa. Quando a gente fala, por exemplo, que existe uma religião de mistério, ou que aquilo é um mistério, geralmente o que a gente entende é o seguinte, isso é algo que ninguém sabe, isso é algo escondido, isso é algo oculto. Ninguém sabe de fato este mistério, ninguém pode conhecer esses mistérios. É algo então secreto, é algo enigmático, é algo até mesmo incompreensível. Mas a palavra mistério aqui no grego, ela tem um sentido um pouco diferente. A palavra mistério não diz respeito a apenas um segredo, mas diz respeito a um segredo que foi revelado. Algo que estava, de fato, oculto, mas num tempo oportuno e determinado foi trazido à tona, para que todos, então, tenham conhecimento a respeito deste mistério, desta verdade, daquilo, então, que estava escondido. Nós vamos encontrar, por exemplo, lá em Colossenses 1:26, novamente o apóstolo Paulo falando do mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então veja, era algo que estava oculto, mas agora então foi revelado, foi trazido à tona para conhecimento de todos. Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo também menciona o mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras. O pastor John Stott, comentando esse texto,
ele diz algo interessante. Ele diz assim: mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram revelados por meio de Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja. Ele vai continuar dizendo: mistério é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento ou entendimento dos homens, mas que agora foi desvendada pela revelação de Deus. Foi esse então o mistério que o apóstolo Paulo recebeu. Algo que estava oculto, estava guardado, mas agora então foi revelado, foi trazido à tona. A segunda coisa então que nós precisamos mencionar é a fonte então deste mistério. Notem aí no verso 4 que o apóstolo Paulo vai falar desse mistério como sendo então o mistério de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele não conheceu essas coisas simplesmente por causa de uma capacidade dele. Ele não saiu atrás, desvendando como uma espécie de Indiana Jones ali do primeiro século, indo atrás então das informações, mas ele recebeu isso de maneira divina. É isso então que ele está mencionando aí no verso de número 3. Para definir então melhor este mistério, ou para deixar claro aquilo que ele está dizendo, ele vai mencionar então no verso de número 6, exatamente do que se trata este mistério. Veja aí então, ele vai dizer que os gentios agora são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Em resumo, meus irmãos, nós podemos dizer aqui que o apóstolo Paulo então está dizendo que este mistério é exatamente esta união completa, plena, entre judeus e gentios, exatamente por causa da união de cada um desses grupos com o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus revelou esse mistério ao apóstolo Paulo, como ele diz aí no verso de número 3. Ele revelou aos santos apóstolos e aos profetas no verso de número 5. E aos seus santos, conforme nós lemos lá em Colossenses capítulo 1, o verso de número 26. Portanto, meus irmãos, nós podemos afirmar com toda a certeza que este mistério, então, que o apóstolo Paulo diz que estava oculto, agora foi revelado a nós. Nós temos então conhecimento disso. A igreja do Senhor Jesus tem conhecimento disso. Então, embora o Antigo Testamento sempre deixou claro de que Deus tinha um propósito para com os gentios, os irmãos devem se lembrar, inclusive, a respeito da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se você ler o Salmo de número 2, você vai ver, por exemplo, que ali há uma promessa a respeito do Messias, de que Deus então daria ao Messias as nações. Diz então que Israel, Isaías vai dizer sobre isso, de que Israel era o povo que seria então luz para todas as nações. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao comissionar os seus discípulos, disse que eles deveriam pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. O fato, irmãos, é que o povo de Israel, eles não entenderam esse propósito. Eles não cumpriram essa finalidade. Agora, então, Paulo revela que Deus está formando uma comunidade entre judeus e gentios. Mas um judeu poderia perguntar o seguinte: olha, como é que Deus, então, pode permitir judeu vivendo junto, então, com esses gentios, tendo acesso a Deus pelo mesmo modo? Então, Paulo vai responder aqui que Deus não apenas pode fazer isso, como ele de fato fez, revelando então a sua graça por meio de Jesus Cristo. Agora então, gentio e judeu podem ter esse acesso diante de Deus pelo mesmo caminho, o caminho da cruz, o caminho que foi aberto pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então esse mistério, irmãos, que até então estava oculto, Deus o revelou ao apóstolo Paulo. Isso então nos leva ao segundo ponto, isso nos leva então à segunda verdade que nós encontramos aí. Veja então que nos versos 3 a 7, o apóstolo Paulo então vai falar desse mistério comissionado.
Veja aí, uma vez que ele discorreu a respeito desse mistério revelado, nós vamos ver aqui, a partir do verso de número 7, o apóstolo Paulo falando exatamente, então, dessa comissão que ele recebeu do próprio Deus. Eu vou pedir aos irmãos, então, para que possamos fazer juntos a leitura aí dos versos 7 até o verso de número 13. Vamos ler? Do qual fui constituído... de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vossa glória. Então veja aí que no verso 6, então, o apóstolo Paulo já havia mencionado então que esse mistério é o próprio Evangelho. Então, o Evangelho é o meio que une, então, judeus e gentios ao Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, então, essa verdade foi revelada ao apóstolo Paulo. Este é o Evangelho, então, que ele proclama, que ele prega, que ele anuncia. Notem, então, aqui, irmãos, deve nos chamar a atenção que o apóstolo Paulo, embora ele tenha esse privilégio de ser esse dispenseiro do mistério, o apóstolo Paulo então chama a si mesmo de o menor de todos os santos, aí no verso de número 8. E a gente sabe, né, que o apóstolo Paulo tinha razões exatamente para se considerar dessa forma. A Bíblia vai dizer que ele era um apóstolo fora de tempo. Ele mesmo vai dizer que perseguia a igreja de Deus. Ele vai falar sobre si mesmo lá em 1 Timóteo 13, como alguém blasfemo e perseguidor e insolente. Mas mesmo diante dessa situação, mesmo o apóstolo Paulo então reconhecendo a sua própria condição, ele ao mesmo tempo reconhece que foi a graça de Deus então que o alcançou e que o comissionou então para a pregação da graça de Deus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele fala então desse privilégio de pregar o evangelho, pelo menos de 3 maneiras. Veja, por exemplo, no verso de número 8, que ele fala então desse privilégio de pregar aos gentios, como o fato então de que ele leva o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho então são as boas novas. E essas boas novas têm a ver com as riquezas insondáveis do próprio Senhor Jesus Cristo. E quais são essas riquezas? Ele já mencionou diversas delas aqui. Ele fala então da ressurreição da morte e do pecado. Ele fala da libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Ele fala então da entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais. Essa insondável riqueza tem a ver com a reconciliação com Deus, com a reconciliação uns com os outros, o fim da hostilidade, o ingresso na família de Deus, a herança gloriosa em Cristo no novo céu e na nova terra. Então notem que o apóstolo Paulo chama essas riquezas de insondáveis. Elas são, irmãos, inesgotáveis, inexploráveis. Elas são abundantes. O sentido da palavra aqui no original é aquele sentido de cuja pista não pode ser achada. Tem o mesmo sentido de você tentar explorar todas as coisas da terra conhecida. É você tentar vasculhar o mar e as suas profundezas. Assim também é o Evangelho de Cristo. Embora nós conheçamos verdades a respeito do Evangelho de Cristo, nós não podemos conhecer todas. Nós não podemos saber tudo sobre essas riquezas.
Embora nós desfrutemos dessas verdades nesta vida e vamos desfrutar certamente na futura, elas são inesgotáveis. Em segundo lugar, você vai ver que o apóstolo Paulo então vai dizer que é um privilégio manifestar o mistério a todos os santos. Veja aí no verso de número 9. Mas eu quero chamar a sua atenção para os versos 8 e verso 9. Você vai ver que no verso de número 8 ele fala assim, que me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O verso 9 ele vai dizer, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. O verso 9 não é a mesma coisa do verso de número 8. Há pelo menos aí 3 diferenças que eu gostaria então de chamar a sua atenção. Primeiro, você vai ver então que pregar aos gentios no verso 8, conforme eu mencionei agora há pouco, é levar as boas novas, é anunciar as boas novas. A palavra manifestar, ou o verbo manifestar, ele tem um outro sentido, que é o sentido então de iluminar, clarear, ilustrar, trazer luz. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo não só de pregar o evangelho das boas novas, mas ao mesmo tempo de trazer luz àqueles que estão em trevas. De iluminar então o coração deles, para que eles possam enxergar a situação em que eles se encontram. Essa verdade então a gente vai encontrar no próprio chamamento que o apóstolo Paulo menciona lá em Atos 26, o verso 18, quando ele fala de si mesmo, que ele foi chamado então para abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, uma vez que as pessoas estão em cegueira espiritual, o evangelho não é só aquela pregação das boas novas, mas é o clareamento, é a luz, é a iluminação que essas pessoas necessitam, exatamente para que elas saiam da sua condição de trevas e elas possam enxergar as verdades de Deus. Veja então, meus irmãos, exatamente isso, de que evangelizar é a mesma coisa de levar luz onde há trevas, para que as pessoas então possam abrir os seus olhos e enxergarem as verdades de Deus. Notem também, meus irmãos, que nos versos 8 e 9, você vai encontrar aí uma mudança de ênfase. Veja, por exemplo, no verso de número 8, que a mensagem de Paulo é Cristo. Ele diz aí, pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas no verso 9, ele fala da mensagem, e a mensagem então é a igreja. Ele vai dizer, para manifestar qual seja a dispensação do mistério. Deixa eu chamar a sua atenção para algo aqui interessante, que às vezes o texto bíblico não traz isso de maneira clara para nós. Percebam então que no verso de número 9, Paulo então fala dessa dispensação. A palavra poderia ser traduzida como administração. É alguém então que tem agora este poder ou essa condição, essa competência de administrar algo que foi dado. Em outras palavras, meus irmãos, o que o apóstolo está dizendo aqui para nós é que este mistério, então, que ele chama de mistério de Cristo, agora está sobre a dispensação, sobre a administração da própria igreja, que ele daqui a pouco, no verso 10, vai dizer que é a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Nós vamos ver daqui a pouco, então, que antes esse mistério, então, foi dado ao apóstolo Paulo, mas uma vez que ele foi revelado, isso foi dado a nós, para que, então, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos, então, administrar este mistério. Ou seja, a pregação do evangelho que antes, então, era conduzida pelo apóstolo Paulo aos gentios, foi dada à igreja, para que a igreja então continue nessa dispensação de levar a palavra de Deus. Veja então que Paulo dirige o seu ministério aí no verso 8 aos gentios, mas no verso 9 ele vai dizer a todos os salvos sem distinção. Notem que o apóstolo Paulo então menciona que Deus criou o universo, mas agora Deus está criando uma nova criação.
E essa nova criação, então, ela começa, ela inicia, ela se dá, então, exatamente no meio da igreja de Deus. Então, Deus está refazendo todas as coisas. Se a gente quiser usar um termo mais bonito, né? Deus está redimindo todas as coisas até a consumação final. E adivinha por onde ele começou? Pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele começou por mim e por você, a partir então da ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vamos ver aí que o apóstolo Paulo então fala do privilégio de pregar o evangelho, porque ele diz então que é tornar conhecidas a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos, aí no verso de número 10. Veja aí então que o evangelho, ele é endereçado aos homens, mas ele traz lições para os anjos, para os principados e potestades. Ao mesmo tempo, então, que Deus está formando uma comunidade multirracial, multicultural, ao mesmo tempo, então, que Deus está fazendo esse novo povo, formado por gentios e judeus, reconciliando cada um deles com Deus, isso vai revelando, então, essa multiforme sabedoria de Deus. E isso, então, impressiona os anjos. O sentido aqui é que como eles se estivessem olhando admirados e dizendo, o que é que Deus está fazendo? Deus está fazendo um novo povo. Deus está juntando aquilo que era injuntável. Não sei nem se existe essa palavra em português. Já a segunda que eu falo hoje, né? Falei outra pela manhã. Mas o apóstolo Paulo fala que a igreja, então, ela revela essa sabedoria de Deus. Então veja de maneira prática, irmãos. Pense, por exemplo, na nossa igreja. Pessoas de todos os jeitos, pessoas com histórias diversas, pessoas com cultura e informações diversas, pessoas com status sociais diferentes, com históricos familiares diferentes, mas todos, ao estarem então debaixo da igreja, não há de se falar em seu status, não há de se falar então no seu histórico familiar. Todos nós estamos debaixo da mesma graça. Não importa o que você é lá fora, não importa o quanto você tem dinheiro na sua conta hoje, não importa se lá fora você é altamente respeitado, não importa também se você lá fora é alguém humilde. Aqui na igreja, na multiforme sabedoria de Deus, todos nós estamos debaixo da mesma condição. Todos nós somos salvos pelo mesmo caminho. Todos nós somos salvos pelo mesmo sacrifício. Não há acesso privilegiado. Não há área VIP no reino de Deus. Todos nós, então, estamos na mesma condição. É isso, então, que o apóstolo Paulo diz para nós. Irmãos, a igreja, então, é esse palco da história de como o maior espetáculo que Deus faz no mundo. À medida, então, que o evangelho se espalha, à medida, então, que outras pessoas são sendo salvas, à medida, então, que essa comunidade cristã de cores e de pessoas variadas, ela vai se desenvolvendo, mais glória e mais admiração, isso traz para os anjos, isso traz para o reino de Deus, isso traz diante, então, dos seres celestiais, e Deus, então, cada vez mais vai sendo glorificado. Calvino, então, ao comentar esse texto, ele vai dizer o seguinte: as palavras de Paulo significam que a igreja, a colheita de judeus e de gentios igualmente, é um espelho no qual os anjos contemplam a portentosa sabedoria de Deus, a qual anteriormente não conheciam. Ele vai dizer, contemplam uma obra totalmente nova para eles, cuja forma estava oculta em Deus. Por isso, meus irmãos, quando nós compreendemos o que é a igreja, o que é então que nós devemos ser em Cristo, certamente isso traz mais confiança de nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Quando nós entendemos o real sentido do que é ser igreja de Cristo, certamente isso muda o nosso modo de falar, de agir, de pensar a respeito da igreja.
Novamente, irmãos, segundo Paulo, a igreja ocupa um lugar central na história. Veja que no verso 11 ele alude ao eterno propósito de Deus. Além disso, irmãos, a igreja tem um papel destacado na história da redenção, pois ela então revela o cumprimento dos propósitos de Deus, de que ele pudesse unir um só povo, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os lugares, mundo afora, diversas culturas e pessoas e povos, debaixo então do mesmo senhorio, o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Veja então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo então termina esse verso aí de número 13, exatamente como ele começou no verso de número 11. Se Paulo então estava preso por causa da sua pregação, ele agora está dizendo aos gentios, aos efésios, melhor dizendo, que eles também não temam as perseguições quando eles também tiverem que pregar. Se os sofrimentos de Paulo não se comparam à glória que lhe aguarda, os efésios também precisam estar certos desta mesma garantia, de que embora eles passem por lutas e tribulações, nada isso se compara à glória que eles devem aguardar. Meus queridos irmãos, o mistério de Deus não ficou restrito apenas à revelação recebida pelo apóstolo Paulo. Notem então que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, tem agora o dever de administrar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso significa, irmãos, que a igreja não é apenas a receptora das verdades de Deus, mas é também a proclamadora delas. Nós devemos falar, administrar, propagar, proclamar, pregar, anunciar. Deus não possui outro meio de pregação ou de proclamação do evangelho que não seja a igreja do Senhor Jesus Cristo, a multiforme sabedoria de Deus. Por isso, irmãos, a Bíblia vai dizer que nós precisamos então proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é então a missão da igreja. Não simplesmente reter as verdades de Deus, mas anunciá-las, proclamá-las. Partindo aqui para o final, meus irmãos, eu quero ler com vocês Colossenses, capítulo 1, versos 26 a 29. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 26 a 29. Vamos ler todos juntos? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Como é que a gente pode fazer então diante das verdades que nós ouvimos nessa noite? Eu queria então trazer algumas lições práticas para nós, para que nós possamos então levar isso durante toda a nossa semana. Primeiramente então, meus irmãos, eu queria me dirigir àqueles que estão porventura aqui nessa noite, ou aqueles que nos acompanham pela internet. Talvez você não conheça o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você não esteja desfrutando de fato dessas insondáveis riquezas de Cristo. Eu preciso lhe dizer nessa noite, Cristo morreu pelos seus pecados e Ele te oferece hoje a vida eterna. Ele foi morto, o seu sangue foi derramado pelo seu e pelo meu pecado, para que nós fôssemos perdoados e nós pudéssemos então ter a segurança e a esperança da vida eterna. Portanto, o que você precisa fazer nessa noite é receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida pela fé.
As suas obras, elas não podem salvar você. Não basta ter boas intenções. Não basta você dizer, pastor, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou me esforçando. Isso não é suficiente. Você precisa crer em Cristo. Você precisa confiar em Cristo de todo o seu coração, para que você então possa ter a certeza da salvação eterna. Em segundo lugar, eu quero aqui me dirigir às crianças que estão aqui presentes. Cadê o Nicolas? Eu vi o Nicolas ali, o João está ali atrás, o Daniel, está ali o Lucas ali atrás. A Bia não pode chamar de criança mais. Mas eu queria falar aqui com as crianças. Eu coloquei no nosso boletim hoje, a pastoral de hoje, eu contei um pouquinho da minha história. E eu falei um pouquinho nessa pastoral de hoje, que eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Os meus pais não eram cristãos, não eram crentes. Os meus pais hoje, pela graça de Deus, servem ao Senhor Jesus Cristo, são crentes, estão firmes no Senhor, e graças a Deus por isso. Mas até os meus 19 anos, que não faz muito tempo, eu não tinha conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo. E os meus pais não me deram a oportunidade de conhecer o Evangelho da Graça. Mas você, criança, você tem essa oportunidade hoje. Daniel, Lucas, Nicolas, João, todos vocês têm a oportunidade e o privilégio de conhecerem a verdade insondável, as riquezas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero então dizer para você, criança, menino, menina, não deixe que o celular, os desenhos, tantas outras coisas que a gente gosta, não é, Daniel? Atrapalhem o nosso desenvolvimento a respeito, então, das verdades do Evangelho. Cada uma de vocês, crianças, tem o privilégio de nascerem num lar cristão, de terem pais cristãos que conhecem o Evangelho, sabem a respeito da salvação, e creio eu, estão ensinando a respeito disso para vocês. Não deixem essa oportunidade passar. Eu não tive essa oportunidade até os 19 anos. Deus foi misericordioso comigo. Como é misericordioso com tantos outros, que não nascem num lar evangélico, mas são transformados por isso. Mas quando crianças e levados à igreja, nós temos então esse privilégio de conhecermos a graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso não deixem passar. Não pensem que isso é só ir à igreja. É muito mais que isso. Tem a ver com vida e morte, com salvação eterna, com crer ou não crer em Cristo Jesus. E é isso então que eu quero colocar aqui então para as crianças. Deus enviou o seu único filho para morrer por os nossos pecados. Portanto, então, você, criança, entregue a sua vida a Cristo, o quanto antes isso for possível. E finalmente, meus irmãos, eu quero pensar com vocês a respeito desse mistério de Deus, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você já parou para pensar nos privilégios que nós temos em conhecer as verdades de Deus? Você já parou para pensar nas implicações dessa verdade em nossas vidas? E como isso então poderia mudar a nossa maneira de pensar, de agir? Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, de que o Evangelho não é apenas mais uma religião, mas é de fato e de verdade a causa principal da nossa existência? Você já parou para pensar nisso? Nessas verdades tão maravilhosas, inesgotáveis, insondáveis, das quais eu e você podemos desfrutar dia após dia, como algo que nunca vai se esgotar, mesmo que a gente tome isso todos os dias da nossa vida. Mesmo que nós tomemos a dose máxima por dia do Evangelho, no outro dia está lá, não baixou nem 1 centímetro, está lá para você desfrutar de tudo de novo. Riquezas insondáveis, riquezas inesgotáveis. Por isso, meus irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor neste domingo à noite, nós precisamos ter isso em mente, que a ceia do Senhor então revela a beleza, mas revela também o preço do amor de Cristo Jesus por nós. A ceia então nos chama à comunhão plena com o nosso único e suficiente Salvador. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós não apenas somos lembrados do sacrifício de Cristo em nosso favor, mas nós somos também lembrados da nossa miséria.
do nosso pecado, do nosso egoísmo e de como nós precisamos deste único remédio, o sacrifício, o sangue do Senhor Jesus Cristo vertido em nosso favor. Assim, meus irmãos, a ceia do Senhor nos lembra de nosso Senhor Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados, ressurreto para a nossa justificação. Para muitos, Cristo é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para nós, porém, os que cremos, Ele é pedra angular, eleita e preciosa. Enquanto para alguns a cruz é loucura, para nós é o poder de Deus para sermos salvos. Portanto, meus irmãos, ao participarmos da ceia do Senhor, que nós nos aproximemos com o nosso coração grato a Deus, que nos revelou as riquezas insondáveis do Evangelho por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus, então, é esta riqueza insondável, inesgotável, que nos dá todo dia, então, essa porção dessas riquezas, dessa beleza e dessa graça. Assim, então, meus irmãos, nos aproximemos da ceia do Senhor com fé, com o nosso coração grato, com o nosso coração cheio de alegria e gratidão, exatamente por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus mais um momento. Obrigado, Deus, por Tua graça, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. E obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos nesta hora. E pedimos, ó Deus, mais uma vez, que a Tua graça esteja presente em nossas vidas. Que o Senhor prepare os nossos corações. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.